Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. O Senhor é bondoso, é maravilhoso e Ele quer transformar o nosso viver, o nosso dia a dia, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que nós venhamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te louvar, para Te honrar, para Te agradecer por mais esse dia. Por mais essa segunda-feira, Pai, que nós estamos na Tua presença, que nós podemos acordar, sentir o ar que respiramos, que é o Teu fôlego de vida, sentir a Tua presença, sentir, Pai amado, o Teu Espírito. No nome de Jesus, Pai, vem inundar estes ambientes com a Tua presença. Aonde os meus irmãos estão, se estão no seu lar, se já estão no seu local de trabalho, na rua, onde eles estiverem, Pai. Alcança eles com Teu poder. Alcança eles com a Tua graça. Alcança eles, Senhor amado, com a Tua maravilhosa graça. Com a Tua unção de restauração, de cura, de poder, de maravilhas. No nome santo e poderoso de Jesus, Pai. Que a Tua graça alcance a cada um, Senhor. Que o Teu favor venha alcançar cada um dos Teus filhos e filhas. E que o milagre extraordinário aconteça nesse dia, Pai. Nós oramos, Pai, e em uma corrente de oração estamos Te pedindo que o Senhor esteja conosco, tocando, Senhor amado, em cada ferida, tocando, Senhor amado, em cada situação. Tudo aquilo, Senhor amado, que nós nos deparamos como dificuldade, que o Senhor venha tocar e transformar em facilidade, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque o Seu poder está agindo em nós. Então age com Teu poder, Senhor. Nós apresentamos o nosso dia e entregamos a Ti, para que o Senhor faça a Sua vontade. Vem nos conduzir, Espírito Santo, nesse dia, para que nós venhamos andar segundo os Teus caminhos, para que nossos pés não vacilem, para que as nossas vontades não venham vacilar, para que nós não venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas estejamos firmados no Teu caminho, na Tua vontade, na Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo no nosso dia, aonde nós estamos, aonde nós permanecemos. O Senhor é bem-vindo. Conduza a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus é maravilhoso, maravilhoso. E o milagre extraordinário acontecerá. Para você que é a primeira vez que está nesse canal, a intenção desse canal, principal desse canal, é abençoar a sua vida. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu sou um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. E o meu propósito é entregar a mensagem. É trazer a mensagem a você. Então tudo aquilo que o Senhor revela ao meu coração, eu entrego a você. Ele ministra no meu coração, molda a minha vida, direciona a mim e eu compartilho com você. Porque eu e você precisamos crescer. Talvez seja a primeira vez que você está nesse canal, não somente nesse vídeo, mas nesse canal. E eu preciso te dizer que eu e você precisamos crescer. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos crescer. Porque Deus nos fez para abundar. A palavra abundante significa em todas as áreas, preenchido em todas as áreas. E ainda transbordante. Então eu e você precisamos ter o Senhor, a direção do Senhor, a sabedoria do Senhor, a provisão do Senhor, para que eu e você venhamos abundar em todas as áreas e ainda transbordar para outras pessoas. Nós estamos em um propósito de 15 dias de oração por milagres extraordinários. Nós estamos também em jejum durante esses 15 dias porque o milagre acontece. Quando nós nos movemos, a palavra de Deus diz que nós nos movemos em oração e em jejum e a resposta vem. A resposta vem. Por isso nós estamos nesse propósito orando por milagres extraordinários. Nós estamos orando por cura, por restauração financeira, por restauração de família, de relacionamentos. Nós estamos orando por restauração de órgãos, restauração da corrente sanguínea, restauração de problemas mentais,
Sim, problemas mentais. Muitas vezes nós estamos em uma doença mental e não percebemos. Muitas vezes o TDAH está afetando de uma forma que nós não estamos percebendo, são problemas mentais. Problemas de esquecimento. Muitas vezes o Alzheimer. E nós estamos orando também por esses problemas mentais, para que a cura venha, para que seja estabelecida a cura, a vida de Deus, no nome de Jesus. E eu quero orar com você hoje, abençoar a sua vida, para que esses milagres extraordinários aconteçam. Enquanto eu estudava a palavra de Deus, o Senhor me trouxe muito forte um texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Está em Romanos capítulo 8, verso 18 e 19. E vamos ao texto primeiro, que eu quero compartilhar algo especial com você. Diz assim, Romanos 8, 18 e 19, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Não podem ser comparados. Sabe, existem muitas pessoas ainda hoje, que estão vivendo o passado. Estão vivendo o passado. Tudo bem, vamos entender que o que a pessoa presenciou no passado, o que ela viveu no passado foi muito bom para ela. Muito bom, foi um tempo precioso. Só que este tempo precioso precisa ser um tempo que nós aprendemos, nós vivenciamos, foi um tempo de alegria, um tempo de crescimento, que nós precisamos deixar passar. Por isso o nome se chama passado. Sabe, existem muitas pessoas saudosistas, e eu não estou julgando isso, não sou contra isso. Porém, esse saudosismo está adoecendo a pessoa. Esse é o problema. Porque antigamente era assim e ainda fica aguardando que as coisas retornem como antigamente. Como antes, como o passado. É por isso que o nome se chama passado ou antigamente, antes. Foi lá atrás. Sabe qual é o problema disso tudo? É que se nós ficarmos vivenciando, nós ficarmos lamentando, nós ficarmos buscando que volte o passado, nós não vivemos o hoje. O hoje. O hoje, sabe? Enquanto eu orava, enquanto eu falava com Deus, Deus me trouxe uma frase ao meu coração e eu quero ler para você. Algo que Deus colocou no meu coração. Agradeça pelo milagre de hoje, para viver o extraordinário de amanhã. Essa é a frase de hoje. Se você pode, escreve aí num caderno, no seu bloco de notas, aonde você puder. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Se você pode, coloque aqui nos comentários. Agradeça o milagre de hoje, para viver o extraordinário de amanhã. Sabe por quê? Você pode me dizer, William, eu sou uma pessoa agradecida, eu agradeço por tudo, eu agradeço ao Senhor por tudo. Só que muitas vezes nós estamos ainda vivendo o passado, ou querendo viver o passado, remoendo o passado. Às vezes o passado não foi uma coisa muito boa. Não foi uma coisa muito boa. Você sofreu, você teve dores, perdas, que até hoje você vive essas perdas. Eu preciso dizer para você, deixe passar. É por esse motivo que se chama passado. Porque ele passou. Porque ele passou. Eu posso citar para você, e essa é uma passagem, uma história que nós podemos citar em diversas coisas da nossa vida, que é o povo no deserto. Eles ficaram 40 anos caminhando no deserto até poder entrar na terra prometida. Por quê? Quem entrou na terra prometida? A próxima geração. Porque aquela geração que foi liberta do Egito, ela ficou remoendo. Lá no Egito, nós tínhamos cebolas. Ai, que saudade de comer as cebolas do Egito. Quem tem saudade de comer cebola?
Por mais que goste da cebola, quem tem saudade de comer cebola? E a Bíblia diz isso, eles reclamavam, diziam que saudade de comer cebola. Ah, lá no Egito nós tínhamos tal coisa, lá no Egito nós tínhamos esse outro. Ah, que saudade de comer aquele churrasco do passado. Aquele churrasco que o meu avô fazia, porque começa a contar as histórias. História, 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 e começa a reviver o passado. Não é problema nenhum você lembrar do passado. Nenhum. Esses dias eu estava lembrando muito forte, muito vivo a lembrança do meu pai. Para quem não sabe, eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos. Nós perdemos, né? Meu pai faleceu por ele sofreu uma agressão. Simplesmente uma pessoa na rua passou por ele e estava atormentada. A pessoa deu um soco forte nele, ele teve uma complicação na face, enfim, ele faleceu por causa disso. E a gente pode parar e pensar num momento assim, mas que coisa horrível, realmente foi horrível. Mas a gente pode parar e pensar assim, como Deus deixou isso acontecer? Por quê? Se você lembrar de ontem, nós oramos e eu citei isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele momento foi um momento muito difícil para minha família. Eu era novo, foi muito difícil para mim, eu era muito apegado ao meu pai. Esse momento foi um momento de muita dor, de muito sofrimento para nós todos. Mas Deus estava cooperando naquele momento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas semanas, esses dias atrás, eu estava lembrando como meu pai se alegrava com as coisas, lembrando dele. E sabe, eu fiquei muito feliz em poder lembrar disso e ter uma recordação muito boa, porque reflete na criação, aquilo que ele e a minha mãe produziram em nós. Nós somos 3 irmãos, eu tenho mais 2 irmãos. Então aquilo que eles refletiram, produziram, aquilo que eles transbordaram em nós, o quanto de Deus eles nos ensinaram, pôde nos trazer até hoje. Só que eu não posso reviver o passado. Eu não posso querer voltar no tempo, ou voltar naquele tempo, trazer aquele tempo de volta para cá. Não posso. Não existe como. Sabe por quê? Porque nós precisamos agradecer pelo milagre de hoje, nós precisamos viver o hoje. Agradeça o milagre de hoje. O que é o milagre de hoje? A tua vida, a tua saúde, o que você tem, a tua casa. Hoje, William, é um momento difícil para mim. Estou passando por uma perda, ou por uma dificuldade, por uma doença, um momento difícil, mas nós precisamos agradecer pelo que nós temos hoje. Hoje. Por quem nós somos hoje. Olha o quanto você cresceu. Olhe para trás. Olhe para trás e pense no quanto você cresceu. O quanto as dificuldades fez você amadurecer, você crescer, você avançar. O quanto você suportou. O quanto você suportou. E você chegou no hoje. Então nós precisamos aprender a agradecer pelo milagre de hoje, pela vida, pelo dom da vida hoje. Para que nós possamos aprender a agradecer por hoje, para que nós possamos viver um milagre extraordinário amanhã. E eu não estou dizendo que milagre extraordinário não vai vir hoje. Vai vir hoje no nome de Jesus. E por isso nós vamos agradecer hoje, para que os céus se movimentem para que amanhã aconteça de novo. É grandioso. O poder de Deus é tremendo. Eu quero ler novamente o texto com você, porque é muito específico o que está falando aqui na palavra, é muito direto, muito lindo. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe o que está acontecendo? O que está dizendo? Ele não está dizendo nem do passado, ele está dizendo do presente. Então ele está vivendo o presente. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está falando do presente. Absolutamente convicto. Que aquilo que nós estamos passando hoje não é nenhuma parcela, nenhuma fagulha da glória que será revelada. Sabe por quê? Deus tem prazer, eu posso afirmar isso porque a palavra de Deus diz. Deus tem prazer em abençoar a mim e a você. Por quê? Porque quando Ele nos abençoa,
é revelado à humanidade, é revelado às pessoas quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Eu posso ler com você mais um texto? Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus é o mesmo. E eu quero ler porque tem umas vírgulas ali que eu quero mostrar para você. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo, vírgula, ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, Ele é o mesmo. Então Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O que significa isso? Nós crescemos ontem, aprendemos ontem. Agora nós vamos crescer hoje, aprender hoje, para amanhã crescer, aprender novamente. Nós precisamos crescer constantemente. E sabe, hoje nós vamos buscar pelo milagre. Hoje nós vamos buscar pelo milagre e ele acontecerá. Amanhã novamente nós vamos buscar, mas por outro milagre, porque ele acontecerá. E então o milagre de hoje nós vamos testemunhar amanhã, em forma de gratidão. Porque o milagre acontece, nós testemunhamos e as outras pessoas crescem a fé delas para que elas comecem a buscar, a se dedicar no Senhor. E então eles tenham milagres para contar. As bênçãos de Deus estão derramadas sobre nós. Mas nós precisamos deixar o passado. Nos esquecer das coisas que para trás ficam. Paulo fala isso. Deixando as coisas que para trás ficaram. Avanço à frente. Lembre das coisas belas, mas não viva elas, as que passaram, porque elas já passaram. Viva o presente. Sabe por quê? Qual o mal disso? Isso é um veneno para as nossas vidas. Porque se nós ficarmos vivendo o passado, nós não vivemos com a nossa família hoje. Nós não vivemos no nosso emprego hoje. Nós não vivemos na nossa empresa hoje. Nós não vivemos as oportunidades que Deus nos dá hoje. E não deixamos a nossa mente se expandir para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que virá amanhã. Isso é perigoso. É perigoso e nós não percebemos. É por isso que nós ficamos angustiados. É por isso que nós ficamos depressivos muitas vezes. Por isso que a ansiedade bate forte. Por isso que nós nos distraímos com facilidade, porque a nossa cabeça não está no presente. A nossa cabeça às vezes está no passado ou está em outras coisas, mas não vivendo hoje. Muitas pessoas perdem oportunidades do presente por viverem o passado. Ou por estarem ansiosas por coisas que querem viver no futuro. Só que as coisas do futuro dependem do presente de hoje. Viva hoje. Viva hoje. Eu não quero dizer para você viva um dia após o outro. Isso você já sabe. Mas viva um dia após o outro com a esperança em Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre vai acontecer. Aconteceu ontem. Vai acontecer hoje e vai acontecer amanhã novamente. Você é filho, você é filha. Eu iniciei essa live dizendo bom dia, vencedores. Por quê? Porque você é vencedor. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estou frisando, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, eu não tenho intenção nenhuma em dizer para você abandone as coisas do passado ou o que for. Nenhuma. Porém, o Espírito Santo vem novamente falando. Me trouxe à mente agora. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz. Sabe por que tudo se faz novo? Porque Jesus renova a cada dia o perdão sobre nós, a esperança sobre nós, as misericórdias sobre nós. Você sabe como que se renova as misericórdias do Senhor? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe como que funciona? Nós deitamos, ontem nós deitamos, dormimos, descansamos. Quando nós acordamos, é como um estalar de dedos. Se renovou as misericórdias. Você tem mais oportunidade, mais um dia de oportunidade.
Talvez eu tenha errado ontem. Talvez eu tenha pecado ontem. Talvez eu tenha mentido ontem. Talvez eu tenha difamado alguém ontem. Talvez eu tenha enganado alguém ontem. Talvez eu tenha injuriado alguém ontem. Roubado alguém ontem. Traído alguém ontem. Talvez eu tenha feito coisas horríveis ontem. Mas quando eu acordo no dia de hoje, as misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Para que hoje eu possa corrigir a minha rota e começar a viver de forma correta, na direção específica do Senhor, na direção exata, na direção correta do Senhor. Novas oportunidades. E quando você acordou hoje, você teve e está tendo uma nova oportunidade. Não remoa as coisas do passado. Isso só vai fazer mal para você. Talvez alguém te feriu. Talvez você sofreu uma rejeição. E sabe, é interessante falar sobre rejeição, porque eu, por um bom período da minha vida, eu sofria com rejeições. E o inimigo usava isso para minar a minha mente, para me paralisar, para me travar, para fazer com que eu errasse as coisas, com que eu não concluísse os meus projetos por causa de uma rejeição. E sabe, o mais interessante de tudo é que eu não percebia que a rejeição não existia. Houve uma pequena rejeição, só que eu achava, eu via nas coisas tudo, eu via rejeição. Tudo, em todas as coisas, em tudo que faziam, em tudo que me falavam, tudo parecia uma rejeição. Palavras malditas foram lançadas, só que em tudo eu via rejeição. Porque o inimigo, ele parece que ele dá um zoom naquelas coisas que são mínimas, que não são para te causar mal, mas parece que ele dá um zoom, aumenta, amplia o foco, para você ver só o problema. Talvez você esteja passando por isso e não está percebendo. Só que o milagre vai acontecer hoje. Toda essa rejeição, toda a falta de perdão, tudo aquilo que está bloqueando a tua mente, bloqueando a tua vida, cessa hoje no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Sabe, existem muitos milagres que eles estão prontos para acontecer. Só que a falta de perdão está bloqueando, está paralisando, está represando o milagre. As águas já estão fluindo, só que chega num ponto que tem uma represa. Essa represa tem um nome, a falta de perdão. Quando nós perdoamos, o perdão, deixa eu te contar um segredo, o perdão, ele não é simplesmente para absolver a pessoa que te fez mal. Ele serve para isso, mas não é o objetivo dele. O perdão é para libertar você. E você pode me dizer, William, mas foi aquela pessoa que me acusou. Eu perdi tudo por causa daquela pessoa. Sabe quando que você vai começar a recuperar, ter paz, ter as coisas começarem a dar certo? Quando você perdoar. Aquele que te fez mal, aquele que te traiu, aquele que te rejeitou, aquele que fez algo ruim com você. Sim. Porque a falta de perdão começa a gerar mágoas, conflitos internos que nos começam a fazer a gente travar, começam a fazer a gente não produzir. Tudo o contrário. Eu sou um exemplo disso. Agora, quando nós perdoamos, as coisas começam a fluir. Nós começamos a ter a nossa mente renovada e começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva o milagre de hoje. Agradeça o milagre de hoje para você viver milagres extraordinários, para você viver o extraordinário amanhã. Deixa eu orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, coloque aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu paro durante o dia. Eu tiro um tempo para ler os comentários, orar por cada pedido específico, porque eu creio no milagre. Eu creio, eu sou prova viva e eu vivo o milagre todos os dias. Eu vejo o milagre todos os dias. E eu quero ver na sua vida milagre também. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, eu apresento a vida dos meus irmãos e irmãs que estão comigo nessa oração. Aqueles que são teus filhos, assim como eu sou, Pai.
Nós queremos, Pai, primeiro te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, aquelas mágoas, Pai amado, que nós carregamos, culpas que nós carregamos, que só estão nos travando. Nós queremos, Pai amado, abandonar essas coisas. Nós queremos juntar tudo isso e jogar fora, Pai. Nesse exato momento, Senhor amado, nós profeticamente recolhemos todo o lixo, Pai, que foi se acumulando no nosso coração e na nossa mente, retiramos, jogamos fora. Vem, Senhor, limpar coração, vem limpar mente nesse exato momento. No nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que foi plantado, que o inimigo plantou nessas mentes, nesses corações, no corpo físico, que trouxe trava, que trouxe insegurança, que trouxe medo, que trouxe rejeição. No nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que gerou doenças, em um nome santo e poderoso de Jesus, nós rejeitamos toda ação, toda potestade, toda ação do inimigo, toda ação contrária. Nós cancelamos agora, determinamos por terra no nome poderoso de Jesus. E eu libero, Senhor amado, sobre os teus filhos, a cura, o poder de Deus, que traz libertação para a alma, traz libertação, Senhor amado, para a mente, traz libertação para as decisões, traz libertação para os dias. No nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que estava travando eles, tudo aquilo que estava trazendo inveja, trazendo rancor, trazendo mágoas, eu cancelo agora pelo poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que toda doença seja calada agora e que a cura comece a agir, que a vida de Deus seja soprada sobre o corpo físico, sobre os sentimentos, sobre a mente, sobre tudo aquilo, Senhor amado, que está paralisado, que está gerando doenças, nós cancelamos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha agora agir nas finanças dos teus filhos, trazendo restauração, trazendo cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também te peço que as capacidades administrativas comecem a ser ampliadas. No nome de Jesus, Pai, que toda força, que todo vigor seja ampliado. Que as capacidades criativas, capacidades físicas se ampliem, alarguem as tendas, para que eles venham provar das tuas maravilhas, dos teus sinais, do milagre extraordinário. Eu chamo, Senhor amado, a existência, o milagre extraordinário na vida dos teus filhos, não importa a área, Pai. Não importa a área. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, pelos ventres, pelas madres que sejam abertas agora, destravadas agora, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus, todo o sistema hormonal seja curado e volte à normalidade, volte à função natural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda doença no couro cabeludo, toda doença no couro cabeludo, eu dou uma ordem que saia agora. Agora, em nome de Jesus. No nome santo e poderoso de Jesus. Visão adoecida, seja curada. Toda catarata, desapareça agora. Desapareça agora no nome de Jesus. Toda falta de visão, comece a surgir a visão. Comece a gerar cura nesses olhos. Em um nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, eu dou uma ordem também para que os ouvidos sejam destampados, ouvidos destampados agora, e que volte a audição natural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, milagres extraordinários mais uma vez, eu chamo a existência com a autoridade de Cristo. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus, que o milagre extraordinário já aconteceu. Já aconteceu. Queridas, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Antes de sair desse vídeo, deixe sua curtida. Deixe sua curtida para que o YouTube entenda
a relevância dessa mensagem e ele mesmo divulgue para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações, que é o sininho. É só você clicar e clicar em todas, você recebe a notificação toda vez que nós iniciamos um vídeo novo, para que você seja abençoado. Abençoado. Que Deus te abençoe grandemente, compartilhe esse vídeo com 7 a 10 pessoas, aonde você puder, para que a mensagem seja propagada. Eu e você somos mensageiros, somos propagadores da mensagem de Deus. Vamos compartilhar o reino. Deus te abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. Amanhã eu retorno às 6h30 para abençoar o teu dia, abençoar a tua vida e para orar por mais milagres extraordinários. Deus te abençoe. Até mais.